Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês que está acompanhando esse culto, esse vídeo, seja agora no momento da transmissão, ou seja, depois ali pelo YouTube, porque vai ficar arquivado. Nós estamos aí esforçando para que isso venha acontecer, para ficar arquivado, e aqueles que talvez não puderam participar do culto ao vivo, pela live, poderão então depois acessar e ouvir a pregação, a mensagem em qualquer momento do dia, em qualquer hora que você desejar. Nós então vamos para a nossa mensagem, texto de Filipenses capítulo 1, do verso 12 até o verso 14, será então o texto básico da nossa pregação dessa noite. Livro de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 1, do verso 12 até o verso de número 14. Filipenses capítulo 1, do verso 12 até o verso 14, nós temos como título: a situação do apóstolo contribui para o progresso do Evangelho. Assim diz a palavra de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Amém. Oremos. Pai amado, Pai querido, Teu Santo Espírito é aquele que inspirou os autores, ó Pai, da Tua palavra, aqueles que vieram a escrever exatamente aquilo que o Senhor queria, com o propósito de ser algo edificativo para nós hoje e também no futuro, como também já foi edificante no passado para os nossos irmãos do passado. Ó Deus querido, fale com cada um que está nesse momento, que está nessa live, acompanhando o culto, fale aos seus corações. Precisamos, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito abra as nossas mentes para entender, como também nos ajude a estarmos colocando em prática aquilo que a Tua palavra nos ensina. Oramos, crendo nesse agir do Senhor nos nossos corações, oramos em nome de Jesus. Amém. Ontem eu estava assistindo ao jornal e um assunto ali me chamou a atenção. Foi a respeito do que já está acontecendo com algumas pessoas, depois de ficar algum tempo na quarentena, principalmente aquelas pessoas que estavam acostumadas a muito trabalho, a muito movimento. A reação então que algumas estão tendo é uma reação de ansiedade. Sem mais, sem menos, tem aparecido aquela reação de angústia, de preocupação quanto ao futuro, de uma ansiedade até de um nível até grande. E ali, aquele jornalista estava também levantando coisas, maneiras de lidar com essa situação da ansiedade, com essa situação da quarentena que a gente tem passado por ela. E digo para vocês que muito mais do que palavra de homens, nós temos a palavra de Deus que nos ensina a lidar com situações assim. Quero então, nesse instante, convidar a você para que estejamos vendo algumas semelhanças entre o Covid-19, essa situação de quarentena e tudo mais, e a situação de Paulo quando encontrava preso em Roma. Quero então chamar você, convidar você, para que a gente veja essa semelhança e venhamos também encontrar na palavra de Deus maneiras para lidar com esta situação. A carta de Paulo aos Filipenses é uma carta feita com o propósito de agradecer à igreja de Filipos, que era uma igreja pequena,
mas uma igreja que amava muito a Paulo, ao ponto então de Paulo ter um carinho todo especial com aquela igreja. E também, quando Paulo escreve essa carta, além dele dizer, olha, eu estou com saudade de vocês, como aparece aqui no verso de número 8, pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, isso capítulo 1, verso 8, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Ele também escreve essa carta para agradecer àquela igreja, que mesmo sendo uma igreja frágil nessa parte econômica, era uma igreja que sempre estava ajudando Paulo nas questões financeiras, enviando alimentos, ajudando a Paulo nessas situações. Paulo, no momento em que ele escreve essa carta aos Filipenses, ele estava preso em Roma. Irmãos queridos, vejamos então algumas semelhanças entre Paulo aqui e o Covid-19. A primeira Paulo estava preso não numa cadeia, não numa penitenciária, mas numa casa, onde ele tinha condição de receber amigos, receber pessoas, ainda que não podia sair para fora, mas poderia andar naquele recinto da casa, de um lado para outro, conversar, pegar sua Bíblia e ler os seus pergaminhos também, na verdade, os seus livros, que eram livros do Antigo Testamento, pergaminhos e outros escritos. Ele tinha então essa liberdade, e ele usava essa liberdade para pregar o Evangelho com aqueles que ele tinha contato, inclusive com a tal da guarda pretoriana, que eram então os soldados ali que estavam o tempo todo junto com Paulo. Por quê? Porque ele estava preso. Interessante, o Covid-19 tem feito então que muitos de nós fiquem presos nas nossas casas, assim como Paulo. Inclusive, ou melhor, principalmente os idosos. Os idosos aí têm até charges e brincadeiras e piadas em relação aos idosos, naquela questão de que tem dito, olha, fica em casa. E aí muitos idosos não querem ficar em casa, alguns saem. Aí já fizeram a brincadeira que tem um caminhão com o nome de cata velho, e por aí vai, um punhado de piadas e brincadeiras com os idosos, pelo fato de eles serem aqueles que realmente precisam, mais do que os mais novos, precisam ficar em casa. Então nós estamos presos, muitos de vocês estão presos, assim como Paulo também estava preso ali em Roma. Claro, a situação de Paulo é diferente, ele ia passar ali por um julgamento, ele tinha de ter testemunhas, ele tinha de defender ali a sua posição, inclusive ele ia defender o Evangelho diante das autoridades de Roma. Só que Paulo, ele usa a sua situação para que o Evangelho progrida. Mesmo estando ele preso, ele não fica ali remoendo a sua situação, ele não entra em depressão, ele, pelo contrário, ele usa essa situação como sendo uma porta para que o Evangelho progrida. E é o que a gente tem aqui em nosso texto, o texto que a gente terminou de ler. Ele diz aqui no verso 12, do capítulo 1, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, que coisa é essa? A prisão. Tem, antes, contribuindo para o progresso do Evangelho. Irmãos que estão em suas casas, usem esse momento que vocês têm para algo produtivo, para algo edificativo, como Paulo usou. Esses momentos que nós estamos em casa e que parece que está tudo ruim e que não tem o que fazer, pode olhar que tem muito o que fazer. Você pode começar a ler a Bíblia, ali em Gênesis, e ler bastante. Você pode também até mesmo aprender uma nova atividade. Você pode também orar, e clamar e orar bastante em favor do nosso país, em favor da igreja, em favor de conversões, em favor para que Deus use essa situação para balançar algumas pessoas e reanimar a sua fé. Eu creio que realmente, para alguns é difícil, aquelas pessoas que estão só. Nesse momento nós temos idosos, como é o caso da minha mãe, que está sozinha mesmo em casa. E parece assim um pouco difícil essa situação, Ainda esses dias conversando com ela, ela me reclamou, olha, mas tá tudo ruim, não aguento mais ficar trancado aqui. É verdade. O que fazer então? Tem muita coisa para fazer, como ainda eu disse para vocês nessa mensagem.
Podemos e devemos lembrar de Romanos 8, 28, que essa situação que tem acontecido, ela pode também cooperar com o nosso bem. Romanos 8, 28, um texto bastante conhecido que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então creia nisso. Essa situação você pode transformá-la em algo bom para você, aproximar mais de Deus. Vocês que estão nas casas com as famílias, aproximar mais da família, né? Cultivar bons momentos com a família. Irmãos queridos, a circunstância de Paulo não atrapalhou o Evangelho, não atrapalhou a evangelização. Paulo usou a circunstância em favor dele. Nós também podemos usar em Cristo Jesus essa situação para o nosso próprio bem. Eu tenho visto aí pessoas que estavam muito tempo sem fazer uma certa atividade, agora está fazendo. Até cito aqui minha esposa que deve fazer uns 8 anos que ela não pegava no crochê. Rapaz, ela voltou a pegar no crochê essa semana, né? Foi lá no meio dos livros, das coisas que estão guardadas há muito tempo e tentou encontrar ali as revistas e, né, fazer alguma coisa diferente. Então faça alguma coisa diferente, né? Aprenda uma nova atividade. Lembre de alguma coisa que você fazia quando era jovem, adolescente, faça isso. Segundo, uma outra semelhança entre Paulo e o Covid-19, esse momento que a gente está vivendo, é que havia rumores que Paulo seria sentenciado à morte. Isso aí não é nada de um bom rumor, né? A gente pode ver isso aqui no capítulo 1 mesmo. Nós veremos essa afirmação no capítulo 1, verso 20. Nós temos esse parecer, onde Paulo diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido do meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então ele sabia dessa possibilidade que poderia vir a acontecer, dele ser condenado à morte, quando ele fosse julgado ali pelo Império Romano, ele fosse condenado. Ele novamente vem a tratar disso no capítulo 2. No capítulo 2, verso 17, novamente ele toca nesse assunto. Ele diz assim: entretanto, mesmo que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. O termo é: mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício, que seria então questão de realmente perder a cabeça, dele ser condenado à morte pelo Império Romano. Irmãos queridos, o Covid também, quando a gente olha para ele, nós temos a possibilidade de morte e a ameaça de morte. Por isso, muitas vezes, alguns que estão sozinhos nas suas casas e trancados em suas casas, começam a permitir que essa insegurança, que esses pensamentos ruins tomem conta da sua cabeça. Eu digo então para você que não permita isso. Pelo contrário, lembre, você tem Jesus. Lembre, você tem Deus que está a seu favor. E nós temos promessas e promessas maravilhosas de que Deus nos ajuda, de que Deus nos guarda, de que Deus cuida de nós. E então eu quero citar aqui a questão do Salmo 112, que foi lido na liturgia, verso 17, a respeito então dessa confiança que nós devemos desenvolver, principalmente em momentos como esse. Confiar em Deus quando tudo está bem, parece fácil. Agora, confiar em Deus diante de uma situação de possível ameaça, aí sim, nós estamos tendo uma prova para a nossa fé. Salmo 112, verso 17 diz: não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Então, portanto, coloque a sua confiança em Deus, coloque a sua fé em ação e não permita que maus pensamentos venham então a atormentar o seu coração. Então há essa semelhança entre o Covid-19 e a situação de Paulo, ou seja, uma ameaça de morte, uma possibilidade de morte.
Uma terceira semelhança entre o Covid-19 e a nossa situação desse momento e a situação de Paulo é que essa circunstância, esse Covid-19, possibilita que a gente seja assaltado pelos ladrões da alegria. Que coisa que é essa? Possibilidade de ser assaltado pelos ladrões da alegria. Irmãos queridos, a carta de Paulo aos Filipenses é a que mais trata sobre a alegria. O pastor Hernando Dias escreveu um livro onde a sua base principal é o livro de Filipenses, e ele então tece ali uma mensagem com o nome de Os Ladrões da Alegria. Ele então vai citando um punhado de coisas que roubam a nossa alegria. E a situação de Paulo, como também a nossa situação hoje diante do Covid-19, pode ser uma situação que possibilita esse roubo, esse assalto de ladrões que toma, que rouba, que carrega, leva a nossa alegria. Mas não precisamos sermos assaltados por esses ladrões. Pelo contrário, a Bíblia então nos traz suprimento para que a gente não venha ficar triste ou deprimido ou algo parecido. Esses ladrões da alegria que a gente percebe aqui, um deles é a própria circunstância. Qual a circunstância? De você ficar em casa parado, sozinho. Isso pode trazer uma nostalgia, uma falta de alegria, roubar a nossa circunstância. Mas lembre que a alegria do crente não depende de circunstâncias. A nossa alegria é uma alegria ultra circunstancial, vai além das circunstâncias. Sabe por quê? Porque a nossa alegria está em Jesus. É isso que Paulo bate aqui o tempo todo nesse livro de Filipenses. Ele repete isso, ele enfatiza isso. Olha aqui, capítulo 3, verso 1, Paulo diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escrevo as mesmas coisas. Mas Paulo não para por aí, ele continua empenhando nesse mandamento para que as pessoas alegrem no Senhor. Verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Irmãos, havia sim possibilidade de Paulo entristecer. Havia sim a possibilidade dele perder a alegria diante da situação que ele estava vivendo. Para nós também há essa possibilidade, mas, portanto, a sua alegria, a minha alegria, não depende das circunstâncias. Busque alegria em Cristo. Como diz aquele cântico que a gente canta bastante, inclusive eu acho ele muito bonito e gosto de cantar ele. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Então, um dos ladrões de alegria são as circunstâncias. O outro ladrão de alegria é aquele que a gente já falou lá no inicinho. Qual que é? Essa questão da ansiedade, essa inquietação que vem de repente, devido a você estar parado e não ter o que fazer, vem essa ansiedade, essa inquietação. E a ansiedade, ela tira sim a alegria, a alegria das pessoas. Paulo então está dizendo para que a gente alegre no Senhor. Isso no capítulo 4. E no verso 6 ele já diz: olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não permita que a ansiedade venha tirar a sua alegria, roubar a sua alegria. E ele ensina como fazer isso. Ele traz a fórmula, qual que é? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então, o que fazer é apresentar diante de Deus os nossos pedidos, a nossa situação que está vivendo, os nossos medos. Colocar diante de Deus, com o coração aberto. Fazer aquilo que a nossa irmã Ana, mãe de Samuel, fez. Derramar na presença de Deus. Derramar o nosso coração na presença dele. E aí diz então Paulo no verso 7, e a paz de Deus que excede todo entendimento, uma paz que psicólogo não explica,
Uma paz que a gente também não consegue explicar, vai tomar conta da nossa alma, do nosso coração, guardar os nossos pensamentos, né? Um grande problema nosso é os pensamentos, que a gente muitas vezes não consegue controlar, e eles vêm como intruso e começam então a roubar a nossa segurança, a roubar a nossa alegria. E diz então Paulo que essa paz guardará o vosso coração e a vossa mente. Eu disse pensamentos no sentido de que aqui está a palavra é mente. E a mente é aquela então que processa os pensamentos. Irmãos queridos, infelizmente nós temos também um outro ladrão. Esse ladrão, o pastor Hernandes Dias não citou sobre ele, mas é um ladrão também, que é a solidão. A solidão é um ladrão da alegria das pessoas. Nós temos alguns salmos que tratam a respeito da solidão, como o Salmo 62, nós temos o Salmo 10, e nós temos também Jesus na cruz, naquele momento em que Ele está levando sobre Ele a nossa condenação. Percebemos então Jesus por alguns poucos minutos completamente sozinho na cruz, uma solidão terrível, onde então Ele clama, onde então Ele coloca a sua palavra dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Um momento de dor e de terrível solidão na vida de Jesus. Se você tem sentido sozinho, você não está sozinho nesse sentimento. Mas saiba de uma coisa, você não está sozinho de verdade. Você tem o Espírito Santo, Ele está com você. Você tem Jesus, Ele está com você. Não permita que esse sentimento venha tomar a sua alegria. O Espírito Santo é aquele que consola o nosso coração. O Espírito Santo é aquele então que faz companhia para você o tempo todo. Não permita então que essa ideia venha reinar no seu coração e tirar a sua alegria. Você não está sozinho, você não está sozinha. Irmãos queridos, irmãos amados, outra coisa então também que rouba a nossa alegria são os pensamentos. É interessante que Paulo vai colocando aqui na sequência, no capítulo 4, exatamente essas coisas. Ansiedade, e agora então no verso 8 ele vai tratar a respeito da questão do pensamento. Sei que é difícil a gente muitas vezes controlar os nossos pensamentos, mas há a possibilidade sim da gente não permitir que os pensamentos maus aninhem, né? E venha permanecer na nossa cabeça. Está entendendo? Nós não temos como permitir que um pensamento aconteça na nossa cabeça, mas você tem como então refutá-lo, ou então você pode aninhá-lo. É aquela palavra do sábio: você não pode impedir que um passarinho voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que o passarinho faça ninho na sua cabeça. Uma coisa bem diferente da outra. Então não deixe o pensamento aninhar no seu coração, na sua cabeça, na sua mente. E façamos então o que Paulo nos diz a respeito do pensamento. Tem até o título aqui: o em que pensar. Verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Até mesmo porque coração vazio, né? E mente vazia, oficina de Satanás. Estão lembrados desse ditado, né? Mente vazia, oficina de Satanás. Então não permita que a sua mente seja uma oficina de Satanás para pensamentos ruins e para coisas ruins nesse momento da quarentena que você está em sua casa fechado, né? Parecido aí com a situação de Paulo. Irmãos queridos, irmãs, você que está nos acompanhando, como está o seu coração? Você tem passado por ansiedades diante dessa situação da pandemia? Você tem sentido só nessa situação, fechado em sua casa? Se você tem sentido assim, busque a Deus, confie em Deus. Lembra, você não está sozinho. Você não está sozinho. Lembre, você pode transformar a situação em que você está vivendo. Você pode transformá-la em Cristo Jesus,
em algo bom para você, em algo produtivo, em mais tempo para ler a Bíblia. Lê livros evangélicos. Gente, tem muito livro evangélico aí para ler. Leia. Aqueles que estão em famílias, crie momento de brincadeira com os filhos, momentos edificantes. Coloque-os para fazer coisas produtivas. Nós temos então muita coisa a fazer e muita coisa para preencher esse momento que nós estamos em casa. E venhamos então a preencher com coisas edificantes, com coisas que trarão frutos positivos para o futuro. E confie em Deus. Ore, leia a palavra dele. Nesse instante nós estaremos orando, estaremos terminando o nosso culto. Aí na sua casa, coloque o seu coração na presença de Deus. Estaremos orando, encerrando então esse período. Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos. Obrigado, Deus, pela alegria que o Senhor nos traz por meio de Cristo Jesus. E sabemos, ó Pai, que isso não é algo apenas teórico, é verdadeiro. Ó Pai, como também essa paz que pode guardar o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa mente, em Cristo Jesus, nos momentos de instabilidade, nos momentos em que o futuro muitas vezes nos assusta, como tem acontecido nesse momento do Covid, para alguns de nós. Ó Deus querido, aqueles que estão sentindo solidão, traga, ó Pai, ao coração deles a alegria e essa certeza da companhia do Senhor o tempo todo com eles. Ó Deus, traga também a eles a iniciativa de fazer aquilo que é bom, que é produtivo, e que não seja um momento nostálgico, a semana nostálgica, uma semana, ó Pai, ou melhor, meses assim, mas que a Tua bênção esteja os dirigindo, orientando naquilo que é bom, naquilo que é edificativo. Ó Deus, traga essa paz no coração do Teu povo, traga essa alegria que vem de Jesus. Ó Pai, rogamos em favor daqueles que estão na linha de frente, enfermeiros, médicos. Colocamos assim as nossas irmãs aqui da igreja, que são várias. Coloco cada uma delas na Tua presença, abençoe, guarde, livre desse mal. Ó Pai querido, colocamos também os enfermos. Colocamos assim o Ailton, colocamos a irmã Maria Leal, colocamos, ó Pai, o Robson. Ó Deus, traga a Tua cura na vida deles. Ó Pai, também te pedimos, ó Deus querido, não permita, Senhor, que a igreja venha esfriar durante esse momento onde nós estamos, cada um cultuando em casa, não, mas que pelo contrário possamos ainda buscar o Senhor com mais proximidade, com mais intimidade. Clamamos por uma semana abençoada, guardada pelo Senhor, abençoando todos aqueles que estão trabalhando, abençoando os seus projetos, abençoando as suas famílias, os nossos filhos, os guarde. Oramos em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, e a comunhão e as eternas consolações do Teu Santo Espírito esteja sobre cada um de vocês, agora e para sempre. Amém. Passando rapidamente os nossos avisos, estejam lembrando, aí novamente eu peço a vocês, irmãos, façam o culto doméstico com a família de vocês. Isso mesmo, faça o culto doméstico com a família de vocês. Agora muitos de vocês, muitos de nós têm mais tempo, então façamos isso.